aplaude pela vida do pastor David. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Aleluia, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, por cada vida que está aqui, Pai, diante de Ti, Senhor. Que cala-se toda a carne e que somente Teu Espírito possa falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Hoje o tema é volte a sonhar. E eu pergunto, né, qual que é o significado do sonho? O que significa sonho? E de acordo com o dicionário, né, sonho nada mais é do que um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Quem aqui sonha quando dorme? Amém, amém. Tem gente que sonha com muita frequência, tem gente que sonha um pouquinho menos, né? A Sara, por exemplo, ela dificilmente sonha. Eu já sou uma pessoa que quando eu durmo, nossa, rapidinho eu já estou sonhando. Às vezes quando eu estou pescando assim, eu já sonho. E é muito engraçado isso, e eu adoro sonhar, tudo mais, né? Não sei se vocês já ouviram falar de sonho lúcido também, que às vezes é um sonho quando você dorme e você sabe que você está sonhando. Nossa, eu já fiz tanta coisa no meu sonho. Eu sabia que estava sonhando, aí quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por super-heróis, por poderes, tudo mais, todas essas coisas, sabe? E quando eu sonhava, eu pensava, poxa vida, eu vou me teletransportar. Aí eu começava a ir para vários lugares. Eu já sabia que estava sonhando, então eu falava, eu vou voar. Aí eu começava a voar no meu sonho. Já sonhei que eu era o Super Choque, para vocês terem ideia, assim, sabe? Ó, a viagem do garoto. E, nossa, muito gostoso. E sonhar é maravilhoso, é muito bom. Porém, não é desse tipo de sonho que nós vamos falar hoje. Um outro sentido que o dicionário nos traz, o sentido figurado da palavra sonho, é o seguinte: querer muito alguma coisa, pensar insistentemente, é um desejo vivo, intenso, constante, é um anseio. Quem aqui já teve esse tipo de sonho? Tipo, eu quero muito, viajar para tal lugar. Eu quero muito conquistar uma coisa. Eu sonho em ter um carro, de repente uma família. E aos poucos você vai alcançando os seus sonhos. Você vai batalhando, porque você sabe que não é fácil conquistar um sonho. E aos poucos você vai indo. Aí eu pergunto para você, quando foi a última vez que você parou para sonhar com o futuro? Quando você parou, simplesmente, vou ficar pensando no meu futuro. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Você já parou para pensar? Poxa, onde eu quero estar? Que tipo de lugar? Com quem eu quero estar? Um sonho, realmente idealizar lá na frente, onde eu quero chegar. E é muito importante a gente fazer esse tipo de coisa. Porque Deus coloca sonhos em nossos corações também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando nós somos crianças, meu Deus, a gente sonha com tudo. Criança é aquilo, né? Eu já pensava que eu podia voar também, mas eu nunca pulei de uma altura alta para testar quando eu era criança. Eu sempre tive, enfim, né? Mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês: onde foi que o seu sonho de criança se perdeu? Pensa aí. Porque muitas vezes quando a gente é pequenininho, a gente pensa em diversos tipos de coisas, de possibilidades, onde a gente quer alcançar, para onde a gente quer ir. Eu, por exemplo, quando eu era pequenininho, meu Deus, já quis ser tanta coisa. Eu já quis ser médico, porque eu pensei, poxa, ganha bem, né? Então, eu quero ser médico. Aí a primeira vez que eu vi uma ferida aberta na minha frente, me deu uns fricuticos, falei, misericórdia, não é isso que eu tenho para a minha vida, não. Eu começava a ver e dava uma gastura. Aí passou um pouquinho de tempo, eu ouvi falar que um advogado ganhava bem também. Criança só pensando no dinheiro lá. Aí eu falei, eu quero ser advogado. Aí depois que eu fui pesquisar, eu fui vendo que tinha que ler muita coisa. E eram muitas leis, era muito chato. Falava, não quero ser isso mais não. E foi passando o tempo,
eu quis outra coisa. Eu quis ser técnico em efeitos visuais, trabalhando em cinema, trabalhando aquilo com edições, um monte de coisa. E, enfim, Deus foi me levando para outros caminhos. Vou repetir, Deus foi me levando para outros caminhos. E acabou que eu fiz uma faculdade de tradutor e intérprete, sou formado, e descobri, né, que a minha paixão é o inglês. Sou apaixonado por inglês desde quando eu tinha uns 14 anos, por aí, 15 anos. Eu comecei a abraçar bastante isso. E, enfim, aos poucos fui encontrando a minha vocação. Mas quando nós somos crianças, nós já pensamos em muita coisa, muitas possibilidades, onde eu quero ir, aonde eu quero alcançar. Lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E eu tinha, muitos planos no meu coração. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu quero um monte de coisa, porque eu sou assim na minha vida. Eu, às vezes, se vou, sei lá, no McDonald's, e a pessoa fala, olha, tem esse lanche, tem esse, qual que você quer? Se eu estou na dúvida, eu falo, eu quero os dois. Porque, né, eu não sei qual que eu quero. Então, eu sou esse que gosta de fazer um monte de coisa, ter um monte de coisa. Só que a gente pode ter muitos planos assim, mas sempre a vontade do Senhor é que vai prevalecer nas nossas vidas. E a gente precisa ter plena ciência disso, para que a gente não possa ser frustrado. Porque muitas vezes nós podemos ter um sonho, e esse sonho pode não ser a vontade de Deus. Mas eu pergunto ainda para vocês, por que as crianças sonham mais do que os adultos? Pensa aí, por quê? Falaram aqui, porque não tem preocupação. Elas não têm preocupação, só quer comer, assistir desenho, brincar. Nossa, melhor coisa. Quem é que gostaria de voltar a ser criança? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de tempo, sabe? Não tem que pagar dívida, não tem que lidar com tantos problemas, né? É bem complicado, né? E, de fato, as crianças têm isso nelas. Isso é muito legal. Eu coloquei aqui, né? Por que as crianças sonham mais do que os adultos? Eu coloquei que é porque elas não permitem que as dificuldades deste mundo criem escamas em seus olhinhos. Oh, que fofo. E de fato, o que acontece quando a gente cresce? Que a gente vê que, poxa, já não é tão fácil assim eu comprar um carro, não é tão fácil assim eu ter a minha casa própria. Poxa vida, como é difícil estar em um relacionamento com outra pessoa, em qualquer área das nossas vidas. Poxa, tem tanta dificuldade, tem tanta coisa difícil. Como que eu vou conseguir entrar nessa empresa? Como que eu vou conseguir, não sei, avançar mais ministerialmente? E a gente vai pensando em diversos problemas, a gente começa a encarar diversos tipos de obstáculos que se colocam na nossa frente. E as crianças não têm isso. Por quê? Elas estão sem essas escamas. Elas não ficam encarando as dificuldades que estão na frente delas. Elas simplesmente falam, vou fazer, vai dar certo, vou conseguir. E a criança simplesmente vai. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essas escamas. Quais são esses tipos de escamas que podemos ter em nossos olhos, que nos impedem de enxergar um futuro, os nossos sonhos? Não é para mim. Uma das escamas. Não é para mim. Entrar em uma empresa multinacional. Poxa, não é para mim, é muito difícil. Eu não tenho estudo. Eu não sei fazer aquilo, não sei fazer isso. Poxa, não é para mim eu abrir meu próprio negócio. Não é para mim eu comprar tal coisa. Eu não tenho condições financeiras, nem trabalhando eu estou. Como que eu vou casar fazendo tanta coisa? E a gente pensa muitas vezes nisso, não é para mim. Outra escama. Eu não sou capaz. Não sou capaz. E sendo que a gente tem uma grande possibilidade, né, que é nos capacitar em qualquer área das nossas vidas. Por exemplo, desde jovem, minha mãe sempre me colocou em diversos cursos. Nossa, eu já fiz muita coisa. Já fiz curso de telemarketing, de marketing, de Excel, de PowerPoint, né, avançado, tudo mais, intermediário. Já fiz curso de administração, como que é o nome daquilo? De técnico em
produtos, parecido com engenharia, enfim, eu já fiz um monte de coisa que vocês imaginam. E já fiz também vários cursos de inglês, já tive 2 professoras de inglês particulares, um monte de coisa. E eu sei que várias dessas capacidades me ajudaram a estar onde eu estou hoje. Porque eu fui atrás e fui indo. E eu pensava, poxa, será que realmente é possível isso? Eu jamais poderia imaginar que aquele menino de 15 anos, que começou a trabalhar do Banco do Brasil em 2008, estaria hoje, alguns anos depois, trabalhando em uma startup, uma das maiores multinacionais do mundo, né, o TikTok. E graças a Deus eu estou aqui, é por causa de Deus. Mas Deus permitiu que eu me capacitasse. Um monte de gente fala, ai, David, me coloca lá no TikTok, me indica. Eu falo, claro, é só você falar inglês. Se falar inglês, eu consigo indicar, porque lá todas as entrevistas são em inglês, os cursos são em inglês, o meu gerente, ele é americano, enfim. Então, a gente tem que lidar com o idioma continuamente. Então, eu me capacitei. Uma das escamas que você não pode ter na sua vida é essa, de não ser capaz. Outra, eu não consigo. É muito difícil. Olha, quer me ver bravo? Venha para o coral. Meu Deus. Porque eu nunca vi pessoas criarem tanta dificuldade para pegar uma voz. Sopranos, contraltos, tenores, todos. Eu poderia citar alguns nomes, mas eu não vou citar ninguém aqui. Mas eu falo, não, vai, faz. Eu não consigo. Nossa, não, é muito alto. Nossa, isso é muito difícil. Nossa, não vai dar certo. Eu falo, vai, você consegue. Continua. Aí, às vezes, eu surto, falo, vai logo, pelo amor de Deus, vai, faz. Aí a pessoa vai lá, conseguiu, que engraçado, que bênção. Por quê? Porque enfim, na minha maior humildade da vida, eu consigo entender um pouquinho a capacidade e a limitação da voz de cada um. Porque eu já estou há um tempo trabalhando com as pessoas do coral. E a pessoa fala, não consigo, é muito difícil. Você precisa começar a acreditar mais em si mesmo. Você precisa começar a falar, eu consigo sim, eu sou capaz. Mesmo se de repente você não esteja acreditando no momento, olha para o espelho, faça esse exercício. Eu consigo, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Faça esse exercício, vai ser bom para você. Se não for, a realidade da vida, enxergue pela fé, olhe pela visão da fé, sabe, isso é lindo, maravilhoso, sabe, e vai, porque a gente consegue quando a gente está com Deus. Uma das escamas que precisam cair nas nossas vidas é essa, de eu não consigo, poxa, como que eu vou viver o meu sonho? Como que eu vou conseguir fazer uma viagem internacional, sendo que eu nem tenho condições no momento? Como que eu vou passar no concurso público? Como que eu vou avançar e alcançar tudo que eu sempre desejo? Quebre essas palavras da sua vida em nome de Jesus. Outra escama aqui. Isso é impossível. Nossa, impossível fazer isso. Nossa, quando eu vou conseguir ir lá? Imagina. E a gente começa a criar vários obstáculos, várias impossibilidades. E olha só que incrível que está escrito em Lucas 1,37. Repita comigo. Pois nada é impossível para Deus. Meu irmão, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é incrível. Nada é impossível para Deus. Quem coloca as impossibilidades na nossa vida somos nós mesmos. Nós ficamos olhando as circunstâncias, não aquele que tem o poder de mudar toda a sua história em um piscar de olhar, em um estalar de dedos. Nós precisamos crer no Deus do impossível, que Ele é aquele que nos dá a força, nos dá a capacidade para que a gente possa avançar, para que a gente possa conquistar os nossos sonhos. Amém? Estão entendendo a palavra? Estou falando muito rápido, porque às vezes eu me empolgo e acelero. Vou falar um pouquinho mais devagar, tá bom? Vou tentar, não prometo nada, mas vamos lá. Belva Davis, uma jornalista americana, ela disse uma frase muito interessante. Não se preocupe com a distância entre seus sonhos e a realidade. Se você pode sonhá-los, você pode realizá-los. E isso é comprovado biblicamente. Lá em Filipenses 2,13, diz: pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se Deus colocou um desejo no seu coração,
Por mais que às vezes as pessoas possam não enxergar isso, vai, faça. Tome cuidado, claro, né? Quando a gente pensa lá na história de José, filho de Jacó, onde ele teve um sonho, onde os irmãos dele se curvariam diante dele. José teve, né, vamos dizer, o infortúnio de falar para os irmãos dele esse sonho. E os irmãos dele ficaram revoltados. Como assim? Quem é você na fila do pão, queridão? Para querer ficar acima da gente. Você é o mais novo. Você vai se tornar o maior entre nós. E aconteceu toda aquela história que conhecemos, que ele foi vendido como escravo, foi dado como morto, lançado num poço, enfim. Teve uma história muito longa. A gente precisa tomar cuidado para quem a gente conta os nossos sonhos. Peça direção para Deus. Você teve um sonho, você teve algo que Deus colocou no seu coração há muito tempo? Ore em cima disso, para que isso se realize. E peça, Deus, coloque em meu coração a quem eu posso compartilhar meus sonhos. Quem será o meu companheiro de luta, minha companheira de luta? Quem é essa pessoa que vai junto comigo em oração me ajudar a realizar estes sonhos? Porque amigo é isso, né? Vive as coisas boas e as coisas ruins, e a gente ora e persiste junto, caminha junto. Então, sempre peça direcionamento para Deus. Pare de tentar fazer as coisas sozinho, do seu próprio jeito, na força do seu próprio braço, porque muitas vezes a gente acaba o quê? Quebrando a nossa cara. Então tome muito cuidado em relação a isso. Nós precisamos o quê? Ter essa noção. Poxa, Deus colocou esse sonho no meu coração. Se Ele colocou isso, eu tenho uma capacidade para realizar, para ir em frente, para avançar. Às vezes a gente não acredita nisso, mas a gente já leu aqui que nós temos o Deus do impossível. Então, é só ir, meu irmão, é só ir. Mas antes disso, é muito importante uma coisa. Preste atenção. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. E as suas vontades com a vontade dEle. Porque muitas vezes, né, muitas das vezes, em que a gente coloca os nossos sonhos, longe da vontade de Deus, a gente sabe que não vai dar certo. É muito importante nós termos essa plena convicção de que, poxa, eu tenho isso no meu coração, mas o coração do homem também é enganoso e desesperadamente corrupto. Então a gente não pode confiar 100% no nosso coração. Diz a palavra do Senhor que a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração. Ou seja, quando você ora, quando você coloca diante de Deus seus desejos, suas petições, seus sonhos, peça para Deus, Deus, se for a sua vontade, coloca paz no meu coração, para que eu vá e realize e avance cada vez mais. Então, isso significa alinhar o seu desejo, a sua vontade, com a vontade de Deus. Olha, hoje eu vou cantar várias músicas, tá? Que eu sou desses. Então, uma música que fala bastante, né, sobre isso, é aquela: os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Se você não conhece, escute. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. E esse é um louvor lindo, é maravilhoso. Porque quando a gente vê isso, que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Eu não sei que sonho Deus colocou no seu coração. Esse sonho que muitas vezes você pensa que pode estar morto. Que aconteceu tanta coisa, pastor. Eu acho que nunca mais vai se realizar essa promessa que Deus falou para mim. Poxa, será que realmente vai se cumprir? E quando a gente consegue alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus, meu irmão, aqui fala, vale a pena acreditar. O dia está chegando, Deus vai nos prosperar. Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas. A gente precisa crer nisso. Eu até coloquei aqui, pastor, e por que precisamos alinhar tudo isso com Deus? Se eu tenho um sonho, já não é a vontade de Deus?
tome cuidado, pois nem todos os sonhos são para você. Olha só o que está escrito lá em Deuteronômio 13, do 1 ao 4. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso, ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses, que vocês nem conhecem, vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no, apeguem-se a Ele. Perceba os sinais. Se de repente você vai lá, poxa, estou realizando um sonho, estou entrando numa empresa top, muito legal, e nessa empresa o pessoal fala que você tem que cometer fraudes, para que você possa continuar na empresa. Você acha que realmente Deus te colocou nesse lugar? Ou de repente o seu chefe fala, eu preciso que você minta, tá? Não minta, é só uma mentira branca, sabe? Só fala que eu não estou aqui, que mais tarde, enfim, fala que eu nem apareci no escritório. A gente tem que tomar cuidado com estes sinais, porque essas brechas, se a gente cai nelas, o diabo começa a entrar nas nossas vidas, e isso a gente precisa evitar ao máximo. A gente precisa se apegar à vontade de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus. Então, se Deus colocou um sonho no seu coração, fique sempre atento, alinhe a sua perspectiva, a sua expectativa, alinhe a sua vontade com a vontade de Deus, persista, vá atrás dos seus sonhos, e se de repente você entrar num caminho onde você percebe que você está se distanciando de Deus, respira e fala, Deus, me direcione no caminho certo. Se o que você quer realizar te afasta de Deus, isso não é um sonho, é um pesadelo. Então toma muito cuidado com isso. A gente precisa estar com os nossos ouvidos espirituais abertos. E para que isso aconteça, a gente precisa estar em conexão com Deus. Não adianta a gente viver uma vida rotineira, onde a gente não inclui Deus no nosso cotidiano. Onde nós não temos um tempo para leitura bíblica, onde é a parte onde Deus vai falar com você, onde você não tem um tempo para orar, para conversar com Deus. Se a gente não tem esse tempo, essa intimidade, se a gente não busca essa intimidade com Deus, como que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus? Como a gente vai conseguir perceber os sinais? E é aí que às vezes o caldo entorna, quando nós não estamos perceptíveis à voz do Espírito Santo. Mas isso não vai acontecer, né? Amém, glória a Deus. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, creio que a Vitória falou isso no início do culto. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. Eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Eu quero, Senhor, sei lá, começar a namorar. Coloque diante de Deus. Trace um plano para alcançar os seus sonhos. Eu, por exemplo, um dos meus sonhos sempre foi ter um PlayStation na minha vida, né? Na época, eu já tive o PlayStation 2, há muitos anos atrás. Depois eu queria o 4, para jogar um jogo específico, enfim. E eu queria e fiquei daquilo durante anos e anos e anos. Até que, enfim, surgiu uma oportunidade que eu sabia que iria receber um bônus no serviço. Conversei com a minha esposa, alinhei os meus sonhos também com ela, tá? Quando você é casado, alinhe sempre com a sua esposa, com o seu esposo, tá? Não faça nada só por sua vontade, porque senão vai dar ruim. Repete comigo, vai dar ruim, tá? Então alinha sempre suas expectativas com o seu cônjuge, que isso é bênção também. E eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás. Eu tracei um plano, poxa, nessa loja está mais barato, com isso daqui eu consigo um desconto. E comecei a planejar tudo. E orei, Deus, por favor, me ajuda. Eu preciso que caia tanto do meu salário para que eu consiga comprar, né? Senão, meu Deus, eu nem sabia quanto eu iria receber de bônus. Não tinha uma ideia fixa, tinha uma variável muito grande.
E acabou que, enfim, eu consagrei ao Senhor esse meu sonho, e hoje eu realizei, graças ao Senhor. Então, tipo, quando você traça um plano para alcançar os seus sonhos, e você consagra ele diante de Deus, meu irmão, dá tudo certo. Se você tem um sonho de viajar, morar fora, pesquisa, vai atrás, trace um plano, anote, converse com pessoas que já tiveram essas experiências, para que você venha estar preparado para isso. Amém? Lá em Jeremias 29:11, é um versículo que eu sou apaixonado, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Repita comigo: esperança e um futuro. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, Deus já conhece os planos. Desde o ventre da sua mãe, Deus já traçou toda a sua história. Ele só quer que você, caminhe no caminho correto. Mas muitas vezes, Deus fala para você ir para frente, você quer ir pela diagonal, às vezes quer ir para trás, para o lado direito, esquerdo. E às vezes você se perde no caminho. Mas Deus já tem tudo traçado, Ele conhece os planos, e não são planos para te frustrar, não são planos para te causar dano, mas para te dar esperança, um futuro determinado debaixo da vontade de Deus. Mark Twain, um escritor, ele fez uma frase muito interessante também: nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. Reflita nisso. Os sonhos, meu irmão, quando Deus permite que a gente tenha, quando Deus coloca esses sonhos nos nossos corações, é o que muitas vezes nos motiva a caminhar, a ir atrás. Eu falo bastante para os meus alunos de inglês, na primeira aula mesmo que eu dou para todos os meus alunos, que um dos segredos para você alcançar a fluência em inglês, um dos segredos que eu peguei da Cato Long, que foi uma grande poliglota, falava mais de 7, 8 idiomas. E ela falava que a gente precisa de duas coisas: motivação. A gente não pode ter inibição, ou seja, vergonha de falar. E a gente precisa ter tempo de prática. Ou seja, quando a gente tem um tempo de prática, mais uma motivação, e não tem uma inibição, uma vergonha, a gente consegue alcançar a fluência. E eu sempre falava para os meus alunos: por que você quer aprender inglês? Qual que é o seu objetivo? E alguns falavam: porque eu quero viajar, porque eu quero ouvir músicas e entender o que a pessoa está falando, eu quero assistir série, quero entender filmes. Falo: beleza, vai acontecer um momento na sua vida em que você vai querer desistir, em que você vai se cansar do inglês, você vai falar: meu Deus, não aguento mais, não quero mais aprender inglês, porque é muito difícil, é muito chato. E é nesse momento que você vai ter que lembrar da sua motivação. O que fez você começar a iniciar este curso? E isso eu falo para os meus alunos, porque muitas vezes os nossos sonhos são nossas motivações, para que a gente possa alcançar coisas inacreditáveis que Deus tem para as nossas vidas. Então, quantas vezes você pode ter pensado em desistir, ou que você já enterrou seu sonho lá no fundo? Está na hora de você começar a pegar uma pá e cavar, até você alcançar aquele sonho, pegar, consagrar diante do Senhor e permitir que Ele realize a vontade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E diz uma outra canção aqui, da Ludmilla Feber: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus tem esse poder de restaurar a sua visão, de restaurar os seus sonhos.
Salmos 37:4 diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Me perguntaram no serviço, por que eu sou tão feliz e tão alegre assim? E eu falei para eles, porque eu tenho Deus, simplesmente. Porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e Ele me ajuda a ter essa alegria, esse ânimo. E graças a Deus eu tenho sido muito abençoado. Porque como diz esse versículo aí, busque no Senhor a sua alegria, e Ele vai realizar os desejos do seu coração. A gente precisa buscar isso, ter essa noção nas nossas mentes, nas nossas vidas, que a gente precisa buscar em Deus. Em Isaías 54:2, diz um versículo muito top também: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Meu irmão, para de sonhar pequeno. Está na hora de você sonhar grande, sonhe alto, sonhe realmente além. Você pensa, mas é muito difícil, já caiu as escamas dos seus olhos, está na hora de você olhar lá na frente, alargue suas estacas. Deus tem grandes ministérios para realizar na sua vida. Tem gente que fala, não, porque eu nunca vou ministrar louvor, meu Deus, eu nunca vou pregar, ser pastor, Jesus. Alargue suas estacas, estenda-as bem, porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Basta você querer. É necessário que você tome essa atitude. Porque se você simplesmente ficar de braço cruzado, não estou afim, mas é muito difícil, você vai ficar o quê? Inerte. Você vai ficar respirando por aparelhos. Você simplesmente vai deixar de existir. Só vai sobreviver. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. William Faulkner, um escritor americano, ele disse uma frase bem interessante também. A sabedoria suprema é ter sonhos bem grandes, para não se perderem de vista enquanto os perseguimos. Pense alto, comece a pensar em sonhos gigantescos, lugares que de repente você sempre quis explorar, de repente uma intimidade com Deus que você sempre quis ter, mas você nunca teve a coragem de dar o primeiro passo, uma empresa que você quis entrar, enfim, qualquer área da sua vida, algo que você quer adquirir. Coloque diante do Senhor, pense grande, pense alto, porque Deus quer realizar coisas incríveis na sua vida. E Deus me deu essa palavra através de uma canção que a minha irmã compôs há muitos anos atrás. E ela fala assim, presta atenção. Sonhos são gerados no coração de Deus, sonhos estes que às vezes rejeitamos só porque achamos serem grandes demais, mas não são. São sonhos que Deus tem para nós. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas esse sonho é muito grande, é muito difícil, como que eu vou alcançar esse sonho? Eu não sou capaz, é muita coisa para mim, como que eu vou conseguir ir tão além? E ela continua dizendo, sonhe mesmo, sonhe alto, grandes sonhos, infinitas realizações, é o que Deus tem para você, é o que Ele vai fazer, se você deixar, se você quiser, simplesmente sonhe. Você pode aplaudir ao Senhor? Sonhe, meu irmão, sonhe, avance, sonhe alto. Esses grandes sonhos, essas grandes realizações, é o que Deus tem para você. Você pode se colocar de pé? Você só precisa deixar, você só precisa querer. O resto, Deus faz na sua vida. Hashtag sonhe alto. Uma outra hashtag, não pare de sonhar. Então, que você saia daqui nesta noite pensando e reflexivo mesmo, para que você não possa deixar nenhum sonho morrer mais na sua vida.